Graça, paz e alegria do Senhor Jesus. Jesus o Cristo. Jesus a nossa vida, a nossa salvação, a nossa cura e libertação. Glorificado seja o nome do Senhor que nos concede mais esta oportunidade. E nós estamos falando das temáticas que são do nosso dia a dia, né? Das temáticas que fazem parte do nosso dia. E esses vídeos eles têm o objetivo de nos trazer esse conhecimento, de trazer essa paz que traz o conhecimento da palavra, essa solidez para que a gente consiga enfrentar, né, as aflições dessa vida com segurança que vem da palavra de Deus e dos ensinos da palavra do Senhor. A nossa natureza é a natureza pecadora que veio de Adão e Eva. E essa natureza pecadora, ela traz em si um sentimento que a gente não gostaria de sentir, né? Que na verdade é um dos piores sentimentos, que é o medo, né? E foi o pecado, a queda do homem, que trouxe esse sentimento ruim, que a gente queria descartá-lo, mas infelizmente, enquanto tivermos nessa vida de imperfeições e de aflições, nós vamos senti-lo. Já logo em Gênesis 3:10, no capítulo 3, fala da queda do homem. Assim que Adão e Eva desobedeceram, Deus procurou Adão e o perguntou: onde você estava? Adão responde em Gênesis 3:10: eu tive medo, e por isso se escondeu, né? Então, essa resposta de Adão, ela traz a lição de que o medo faz a gente desobedecer a Deus. O medo faz com que a gente perca desfrute do bem maior que Deus quer para as nossas vidas, né? Então, desta forma, o medo ele bloqueia a fé, o medo bloqueia a esperança e o medo faz com que você não enxergue o amor. Então, essa é a nossa temática. Nós iremos falar sobre o que a Bíblia fala de medo, como combater e como evitar, porque o medo bloqueia a fé, bloqueia a esperança e ele não enxerga o amor. Eu quero ler um texto que vai basear essa nossa conversa inicialmente. Em Mateus 14, do 22 em diante, que fala justamente do impossível que Jesus fez de andar sobre o mar. Quando ele anda sobre o mar, aí tem esse relato do medo. Diz assim o texto, Mateus 14, do 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco, que estava a considerável distância da terra, estava sendo agitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E ele fala justamente da questão de que o medo paralisa a fé. Ele bloqueia a fé. E se ele bloqueia a fé, ele bloqueia a esperança e a gente não vai ver amor porque Deus é amor. O versículo 26 diz que eles gritaram de medo. Vai ter momentos que nós iremos gritar de medo por alguma circunstância. No versículo 30 diz que Pedro teve medo, né? O texto nos revela disso, que o medo vai gerar em nós a falta de confiança. Por isso que o medo paralisa a fé e aí chega a incredulidade. Meu Deus, a gente tem que verdadeiramente combater esse medo, obviamente com o ensino da palavra, com fé e pedindo a Deus essa coragem que nós precisamos
internalizar nas nossas vidas. Dando uma amplitude maior, temos algumas facetas do dia a dia que a gente escuta muito, né? A fala de medo aqui, porque é um termo bem moderno que se chama fobia. O que é fobia? Fobia são as diversas formas que o medo do ser humano se apresenta, né? Eu vou citar algumas. A psicologia chama de fobias, né? As várias formas que os medos se apresentam nas nossas vidas e na nossa mente, né? Que na verdade a fobia é o medo mórbido, quer dizer, um medo doentio. Por exemplo, zoofobia, medo de animais, acnofobia, medo de altura, isso é bem comum, até eu mesmo tenho, né? Claustrofobia, o medo de ir em ambiente fechado, de estar em ambiente fechado, até medo de aglomeração. Fobia social é o medo de falar em público e de aglomerações. Hematofobia, medo de sangue, se vê sangue, vai, cai, desmaia, aquelas coisas. Nictofobia, medo do escuro. Gente, eu quero deixar uma observação. Tem os medos que são normais, que evitam risco para as nossas vidas. Medo de animais, né? Por exemplo, aí você vai fazer uma trilha e vê uma serpente desse tamanho. Você vai dizer, eita, que coisa linda, vem cá, tá rico pra apertar, né? Tá, vê como é que tá seus dentes. Não, vai gerar um medo. Eita, tá. Esse medo aí seria natural porque você tá arriscando a vida. O medo de altura, aí você tá numa ponte muito grande, aí você vai... Então esses determinados medos, eles são válidos nesse sentido porque evita problemas. Medo de pegar em coisas de alta tensão, e tem que ter medo mesmo, porque coisas que vão arriscar a sua vida, obviamente a gente vai ter medo. Vão andar numa floresta escura, vão andar num beco de noite, num beco escuro de meia-noite, não vou, né? Obviamente a gente vai ficar com medo por não saber o que vai acontecer. Esses tipos de medos que arriscam a nossa vida, o que vai trazer algum prejuízo, que pode trazer algum prejuízo para a gente nesse sentido, obviamente a gente vai sentir porque é uma defesa. Esse tipo de medo é uma defesa. Mas o nosso foco desse vídeo é aqueles medos que fazem com que você fique incrédulo. A gente tem que evitar, como o texto que nós lemos. Aqueles medos que fazem com que você deixe de fazer coisas boas e decentes. Isso é o foco. Não é sair arriscando, eu não tenho medo de nada, tal, aquela coisa toda. Vou experimentar tudo, vou fazer tudo que bater na veneta, vou pegar uma moto, vou empinar, vou andar feito uma... Não é isso não, não é medo para fazer loucura, não tenho medo de nada, não é essas coisas, não é nesse sentido. É no sentido de você, às vezes, deixar de fazer as coisas boas porque bate aquele medo, né? Segundo o relato bíblico, estudiosos dizem que tem 365 não temas. Seria um não temas para cada dia da semana. Existem textos clássicos. Josué 1:9, Deus disse a Josué o seguinte: não tenha medo, não se apavore. E dá mais uma promessa que eu estou contigo. Isaías 41:10 é um clássico, diz: não tenha medo, que eu estou contigo. Não te apavores, não te assustes, que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nesse sentido, o medo gera dúvida. Né? Você viu que quando Pedro ia andando sobre as águas, Deus disse, pode vir. Quando ele olhou ao seu redor, ele começou a ter dúvida. Aí ele afunda. Quando a gente tem medo nesse sentido de acreditar nas coisas de Deus, de acreditar nas coisas decentes, de acreditar nas coisas que são boas, a gente afunda. E aí começa a gerar dúvida e negativismo. Aí o negativismo vem por causa do medo e paralisa a pessoa. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1:7, Deus nos exorta a dizer, eu não te dei um espírito de covardia, mas de temor e de amor. Entendeu? Não um espírito de covarde, não um espírito de covardia, mas um espírito nesse sentido de temer a Deus, dizer o que ele está falando, dizer não, eu acredito, eu confio, mas um espírito que avance, não um espírito de medo, não um espírito de terror, certo? Mas um espírito de coragem, um espírito de credulidade, não de incredulidade para a gente avançar. Vamos dar alguns exemplos aqui na prática de coisas boas, de coisas decentes e que eu tenho certeza que você e eu tenho aprendido, você vai aprender com esse vídeo a se libertar do medo e avançar.
Porque nós precisamos tirar o medo e avançar nas coisas que edificam a vida, nas coisas que são bom para a vida e que edificam a sua vida e até a vida do seu próximo. Por exemplo, a gente não pode ser incrédulo por causa de medo, né? Então a gente precisa quebrar isso. Se tem umas promessas na palavra de Deus, se ele está dizendo não temas, não se apavorize, que eu estou contigo, nós precisamos confiar e acreditar no impossível de Deus. Sim, nós precisamos acreditar e confiar no impossível do Senhor. Não é fácil viver nessas vidas de aflições. O Senhor Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Quando ele disse esse bom ânimo, Jesus disse bom ânimo, é coragem, se esforce, lute, confie em mim que vai dar certo. Por exemplo, as pessoas têm medo de aprender a dirigir por alguma questão. Quebre esse medo. Aprender a dirigir é uma coisa boa, tirar sua carteira, andar regularmente, isso é bom. Avance nesse sentido, porque é uma coisa boa, é uma coisa útil. Não tenha medo de aprender a dirigir. Abrir um negócio próprio acontece muito, né? Ah, não vou abrir porque tem muita concorrência. Ah, não vou abrir porque está em crise. E é a questão da confiança em Deus, de lutar. Às vezes a pessoa tem talento. Às vezes a pessoa sabe fazer determinadas coisas numa determinada área do comércio. Aí fica com aquela dúvida, fica por causa que tem medo. Fica botando meio mundo de medo. Vá, avançar para fazer. É uma coisa boa, é uma coisa decente, é um trabalho honesto. Avance, faça, se liberte desse tipo de medo. Por exemplo, arriscar num concurso. Ah, não vou arriscar agora. Aí tem um concurso de beleza. As pessoas dizem, você é bonito, mas eu não vou. Tem muita gente mais bonita do que eu. No concurso de música, no concurso de artes, você vai habitar. Vá, avance, é uma coisa boa, é uma coisa decente. Então siga. Tome conselhos, veja o que é e avance em nome de Jesus Cristo. Tem uma história interessante de um pastor que disse que ele paquerava. Acho que ele, na verdade, ele paquerava com as jovens antes mesmo do ministério. Aí ele ficou com medo de chegar junto dela, né? Ele disse lá no púlpito. Ele ficou com medo de chegar lá. Aí ficou aquele moído. Não vou ter também. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Aí ficou só paquerando a menina. Aí depois de um ano, ele disse que estava, acho que era numa festa, num ambiente lá. Aí foi conversar com ela. Disse depois de um ano. E ela até que dava bola pra ele, assim. Dava assim, né? De fazer de conta não. Mas ela ficou na dela, é óbvio. Aí disse que ele chegou para conversar com ela depois de um ano. Aí disse, você sabe que eu sou afim de você? Aí ela disse, eu sei, mas agora eu estou noiva. Ele disse que quase morre. Ele disse, eu morri, quase eu morri. Então, cara, você tá paquerando com uma menina, você tá solteiro, a menina tá lá solteira, você sabe que é solteira. Aí você passa um monte de tempo para você dizer. Então essas coisas têm que ser ponderadas, tá? Nesse sentido, é nesta visão. Outra coisa, tem muitos traumas amorosos que acontecem, né? Decepções amorosas de todas as formas. Aí a pessoa se bloqueia, né? Diz, eu não quero mais ninguém. Tudo bem, se você não quiser é uma opção sua, você é livre. Mas a pessoa se bloqueia, diz, nunca mais vou achar ninguém que preste. Nunca mais, porque você está com medo por causa disso. Não. Confie em Deus, peça a Deus a orientação. Não vai sair, obviamente, que aparecer qualquer pessoa já vai pegar. Não. Você tem a possibilidade de reconstruir. Sorria mais. Tem medo de sorrir. Às vezes a pessoa só porque envelhece. Ah, não vou rir muito não, porque se eu rir muito vão dizer que eu quero ser novo, quero ser novo. Não, bobagem, besteira. Sorria, se divirta. Vá passear, se possível. Vá num shopping center, vá visitar as pessoas, vá sorrir. Então, não tenha medo de viver as coisas que são boas e decentes. Sempre fiz isso. Se são boas, se são decentes, então avança. Então tem outros tipos de coisas que a gente tem medo e são coisas boas. O medo paralisa as pessoas. Devemos arriscar no que for bom e no que for honesto. Tem os 3 maiores dons. 1 Coríntios 13:13. O amor, a fé e a esperança. Aqui está o medo, aqui está o amor, a fé e a esperança. Aí o medo faz assim, ó, ele bloqueia, ele destrói a fé, ele destrói o amor e ele destrói a esperança. Tá? A própria Bíblia, ele diz em 1 João 4:18, o amor, que é o maior dom, ele lança fora todo medo. O amor, que é todo bem, porque Deus é amor, tudo que é bom e todo bem está no amor. Então o amor lança fora
todo medo. O Salmo 112, 7 e 8, ele é muito bonito. Ele diz assim, eu vou até ler, vou pegar aqui para a gente ler o Salmo 112. Salmo 112, eu gosto muito desse versículo, porque é um versículo que incentiva a gente a ter coragem, incentiva a gente a ter fé, incentiva a gente a não temer. Salmo 112, versículos 7 e 8 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não terá medo das más notícias. Seu coração está firme e confiante do Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Essa é questão de confiança. Então, meus irmãos, meus amigos, a Bíblia fala justamente disso. Se é bom, se é honesto, se é decente, se é de boa fama, se é verdadeiro, como diz Filipenses 4:8, a gente pense nisso, a gente avance com isso. Então quebra a barreira, se liberte do medo neste sentido e a gente avança a nossa vida. Repito, Josué 1:9, Deus disse, não, ele disse por 2 vezes, não tenha medo e não se apavorize, esforça-te e avance que eu estou contigo. O Senhor está comigo e está contigo. Então vamos avançar nas coisas que são boas. Vamos pensar que a vida verdadeiramente ela passa rápido e as boas oportunidades aparecendo. Não tenha medo. Pense, avance, ore, se aconselhe, mas a gente deve avançar. Para encerrar, Gênesis 15:1, Deus fala a Abraão e disse assim: não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Que versículo maravilhoso. Deus disse a Abraão, pai da nossa fé, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Amém? Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa confiança que o Senhor nos traz através da sua palavra, que a gente traga ela para o nosso dia a dia e avance em prol da paz, avance em prol da esperança, avance em prol da libertação, avance em prol da luz que está em Jesus. Deus te abençoe. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa um like, ajuda bastante o like, tá? Ative o sino. E peço que compartilhe. Certamente, através do poder da palavra de Deus e do nome de Jesus, vidas serão libertas e edificadas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, com a permissão do Senhor. Amém.